O Halloween tá chegando e nada melhor do que assistir a um filme de terror para comemorá-lo. Por isso, neste vídeo, separamos uma lista com os melhores filmes de espírito e possessão baseados em fatos reais. Então já se prepara e separa a água benta, o crucifixo e se inscreve aí no canal. Começando pelo famoso filme de 1973, O Exorcista é o maior clássico do gênero e não podíamos deixar de indicá-lo para sua noite de Halloween, não é mesmo? Well, then let's introduce ourselves. I'm Damien Karras. And I'm the devil. A história retrata uma adolescente que é possuída por um espírito maligno e passa por um exorcismo. O filme conta com muitas cenas marcantes e assustadoras, e mais macabro do que isso é o que aconteceu por trás das câmeras. No set de filmagens, o interior da casa pegou fogo. I remember getting a phone call one morning at 4 a.m. from the production manager who said, "Don't bother to come to work today. The set has just burned to the ground." Mas adivinhem só, apenas o quarto de Regan, onde se passava a maior parte das cenas em que a jovem estava possuída, não foi atingido pelas chamas. They couldn't find an electrical problem. They couldn't find an arsonist. They couldn't find any substantial reason that occurred. Houve também uma sequência bizarra de mortes de pessoas envolvidas no filme, ou parentes próximos durante as filmagens. Nada menos do que 9 pessoas ligadas ao filme morreram. There were a couple of unfortunate deaths during the filming. There were 9 deaths, which is an enormous amount of deaths. Diante dos eventos, a equipe de O Exorcista acreditava que o set havia recebido algum tipo de maldição e estava assombrado. O medo foi tão grande em relação a esses eventos que a equipe acabou solicitando a presença de um padre jesuíta para abençoar o set de filmagem. Then Friedkin called me and said, "Would you come down and exorcise the set?" Vale dizer também que o filme é baseado no livro O Exorcista de William Peter, inspirado em um caso real de exorcismo, ocorrido em 1949. Segundo o autor, houve um suposto caso de possessão em Missouri, de um garoto que havia brincado com o tabuleiro Ouija da tia. Após ser levado ao hospital e nada ser constatado como errado, a família buscou a ajuda de um padre, que deu início ao processo de exorcismo. Sabendo disso, vai me dizer que tem um filme melhor do que esse para curtir uma noite de terror no Halloween. Amen. Pulando agora para outra franquia baseada em histórias reais, Invocação do Mal é inspirada em casos de vida de Ed e Lorraine Warren, 2 investigadores paranormais que escreveram uma série de livros com relatos sobrenaturais. Well, we've been called ghost hunters, paranormal researchers. But we prefer to be known simply as Ed and Lorraine Warren. I'm Lorraine Warren, and this is my home. It's been quite a career, and I'm still involved. I'm still involved with hauntings. One of the pictures of Ed and I. You guys were inseparable. We didn't do anything without one another. O primeiro filme da franquia, Invocação do Mal, de 2013, narra a história da família Perron, formada pelo casal Roger e Carolyn e suas 5 filhas. O casal se mudou para uma casa que posteriormente vieram a descobrir ser assombrada. Então, pediram ajuda a Ed e Lorraine, que descobriram que o imóvel tinha um passado de terror. 8 gerações de uma mesma família viveram e morreram lá de maneira misteriosa e violenta. Lorraine também descobriu que uma mulher chamada Bathsheba Sherman, descrita como uma bruxa satanista, viveu e morreu no terreno no século XIX, perdendo a vida ao se enforcar na parte externa da casa. Logo, seria o fantasma dela quem atacava Carolyn. The children were badly affected. That was a terrible place, honey. It was a very, very, very bad place. Segundo registros, a verdadeira Bathsheba era suspeita de bruxaria e de matar uma criança. No entanto, seu nome foi limpo depois que ela foi considerada inocente diante da justiça. Ela morreu aos 73 anos em 1985. And then there was Bathsheba. What she said at the last of it is, "Next time we meet, ye too be dead." Alguns eventos bizarros também ocorreram durante a produção do longa. Enquanto os roteiristas conversavam por telefone com Lorraine Warren, a demonologista da vida real, a ligação era constantemente cortada por sons estranhos e muita estática. Então, quando menos esperavam, a linha caiu. When we were first doing research with Lorraine, we would be on the phone with her. She lived in Connecticut, and we'd be doing research, and suddenly voices would come over the phone line, and that would go,
Outro evento bizarro aconteceu com o diretor do filme. Segundo ele, enquanto trabalhava no roteiro tarde da noite, seu cachorrinho começou a olhar para um lado vazio da sala e rosnar de forma agressiva. Em seguida, o animal começou a acompanhar algo com a cabeça por toda a sala. Será que ele estava sentindo alguma presença sobrenatural? Deixe aí nos comentários se algo assim já aconteceu com vocês. Próximo da nossa lista de filmes de terror baseados em histórias reais, se passa na cidade de Amityville e inspirou uma série de outros longas, até mesmo na franquia Invocação do Mal. Before the Lutzes moved in, a young man named Ronnie DeFeo had brutally murdered his entire family in this house. We'd hoped to discover if the killings had been motivated purely by anger, or if, as Ronnie DeFeo testified in court, he had been under the influence of something demonic. Horror em Amityville, de 2005, é um remake do clássico de 1979. É baseado em mais um dos casos investigados pelo casal Warren. We didn't realize that it was diabolically infested. And on a scale of 1 to 10, I would have to say that Amityville was... Sua história narra o que aconteceu com a família Lutz, que havia acabado de se mudar para uma casa afastada e começou a perceber a ocorrência de fatos estranhos. Mais tarde, eles descobrem que o antigo morador assassinou toda a família com um machado. It had the monstrosities of the night which roamed that house, which infested it, which caused a young man to murder his whole family. Esse fato aconteceu na vida real em 13 de novembro de 1974, na vila de Amityville. Na ocasião, 6 pessoas da família DeFeo foram assassinadas enquanto dormiam, mas ao invés de um machado, elas foram baleadas pelo filho mais velho, Ronald Jr., de 23 anos. A defesa do assassino alegou insanidade e que ele havia cometido massacre ordenado por vozes que ele teria ouvido na sua casa. Seria um demônio que estaria falando com Ronald? Ele estaria possuído? Ou isso teria acontecido devido a transtornos de personalidade? Não sabemos, mas o fato é que as 6 vítimas foram encontradas mortas em suas camas, e não havia nenhum sinal de luta nas cenas dos crimes, nem de sedativos nos corpos. Every member of the family was found shot to death, all lying on their stomach, Tony. But that in itself was unnatural. The police had felt they were drugged. They were not drugged, and they found that out during the autopsy. Então, como Butch teria conseguido balear seus pais e 4 irmãos sem que ninguém na casa acordasse com os tiros e reagisse à matança? Independente se foi por sono pesado ou com alguma ajudinha sobrenatural, o que aconteceu depois também surpreendeu. 13 meses após o massacre em Amityville, a família Lutz se mudou e eles testemunharam odores estranhos, sentir locais gelados pela casa e ver gosma verde escorrendo das paredes e das fechaduras. A família morou apenas 28 dias na residência, mas há controvérsias dos fatos relatados por ela. Anos mais tarde, o advogado de Butch disse que a história era falsa e fora inventada por ele e pelo casal. A casa chegou a ser vendida para uma nova família, que alegou não ter vivido nenhuma experiência sobrenatural. A propriedade no número 112 da Ocean Avenue ainda está de pé até hoje e causa fascínio e calafrios em quem conhece sua história. Teria coragem de morar em um local como esse? Deixe nos comentários sua opinião. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e até a próxima!